O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se seria permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo de silêncio e com esse tema tão delicado do casamento, do divórcio, da família, peçamos o Espírito Santo que nos ajude a compreender tudo o que Deus hoje está falando para nós. Amém. Irmãs e irmãos, Jesus viveu aquele período de uma polêmica muito grande com a multidão que queria a multiplicação dos pães e com os discípulos. Depois, um período, uns domingos passados, tensos e difíceis com os discípulos que não entendiam o sofrimento na cruz. E hoje Jesus enfrenta os fariseus, os que acham que sabem da Bíblia e por isso podem organizar a vida deles do jeito que eles interpretam a Bíblia. As leituras de hoje podem fazer muita gente sair da igreja triste demais por causa dos problemas que tem na família, achando que está condenado e não vale nada. Mas não é para isso a palavra de Deus. Pelo contrário, a palavra de Deus deve fazer a gente dar a Deus a condução, dar a Deus a oportunidade para Ele dizer para nós o que é que Ele espera de nós nesse mundo, o que é que verdadeiramente conta para Deus nesse mundo. Se você não olhar esses textos de hoje nessa perspectiva, você vai sair da igreja pior do que entrou. Se você sair da igreja pensando assim: eu tenho muito problema, muita dificuldade lá em casa, mas eu vou escutar Deus e vou dar a Deus, abrir-me para Deus, para que Ele diga para mim
o que é importante, o que é que conta verdadeiramente para ele, e eu vou seguir o que ele fala, eu digo para você que você pode ter os mais pavorosos problemas na sua vida e na sua família, que você vai sair daqui com esperança. Vamos lá? Número 9 do seu folheto. Capítulo 10 de Marcos, versículo 2 a 16. Naquele tempo, leia comigo toda a igreja, bem forte. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. O que significa isso? Para desmoralizar Jesus, não é? Para pô-lo à prova, para desbancar a autoridade dele. Ele está sendo firme, ele está ensinando, ele está apeitando a multidão. Os próprios discípulos que seguem a ele está enfrentando com todo o vigor, ele não está cedendo. Então os fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Diga, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. A ideia é essa. Os fariseus, já falei tantas vezes, mas recordo para nossa memória nem tanto acesa. Os fariseus, dentro da religião judaica, lá na terra de Jesus, no tempo de Jesus, era como hoje na igreja, os vários grupos pastorais e movimentos que tem na igreja. Os ministros de Eucaristia, a Legião de Maria, o apostolado da oração, entendido? A renovação carismática, os catequistas. Era um grupo dentro da religião. A tarefa de um homem para ser fariseu, ele tinha que ter as características ideais que a sociedade considerava para um homem bom, justo, puro, perfeito. Primeiro tinha que ser homem para ser fariseu. Tinha que ser rico, tinha que ser sadio. Não poderia ter nenhuma deficiência física, nenhuma lejume, nenhuma cicatriz no corpo, porque isso tudo era marca de pecado e de castigo e de praga do passado, na mentalidade deles. Eles sabiam a Bíblia de cor, eram os catequistas do judaísmo. O fariseu representava o grupo dos que sabiam a Bíblia de cor e instruíam as pessoas no conhecimento do Antigo Testamento. Eram ricos, na maioria ricos comerciantes, era elite cultural, sabia ler. Imagina que no tempo de Jesus, menos de 3% da população sabia ler e escrever. Então era uma elite cultural, uma elite intelectual, uma elite econômica, uma elite religiosa, uma elite política. Era um grupo seletíssimo. Eles chegam em Jesus, eles sabem a Bíblia de cor, e para desmoralizar Jesus está sendo muito firme no ensino. Eles dizem para Jesus: mestre, vamos ver? Eles perguntam a Jesus: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Versículo 3, toda a igreja. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam. Leia. Alguém de vocês do canto poderia ficar com o microfone na mão para ajudar, por favor, no texto. Os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de livro de Moisés: Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números. Esses 5 primeiros livros são chamados livros de Moisés, ou livro da lei. Lá, nesses 5 primeiros livros, particularmente em Deuteronômio, existe uma carta de divórcio que Moisés permite que os anciãos deem, porque o vínculo mais sólido que tinha na tradição da religião judaica do povo do Antigo Testamento, são 3 vínculos mais sólidos que eles consideravam mais sagrados. Primeiro, o vínculo familiar, não se dissolve. Segundo, o vínculo religioso,
não se dissolve. Terceiro, o vínculo político. Então, cidadão, nós somos cidadão, povo judeu, cidadão dessa pátria. É um vínculo sólido que ninguém mexe. Nós somos judeus, seguidores do Deus da Bíblia, particularmente dos 5 primeiros livros da Bíblia. O vínculo político, o vínculo religioso e o vínculo familiar. Somos descendentes de Abraão e Sara. Somos filhos de Abraão e Sara. Entendido? Esses 3 vínculos são sólidos demais na tradição judaica. Por aí, a gente consegue entender por que a Bíblia é uma ameaça para o mundo de hoje. Porque esse vínculo de cidadã e cidadão está desmoralizado, não está? O vínculo religioso também. Religião você segue a que você quer. O vínculo familiar também. Você monta e desmonta a família do jeito que você quer. Qualquer amontoado de gente é família. O Papa Francisco é uma bênção. E ele tem enfrentado, ontem mesmo, em Roma, foi um boom de notícias, uma campanha ferrenha dos organismos do mundo, tentando pressionar a igreja para mudar o conceito dela de família. Jesus pergunta aos fariseus que são pregadores da Bíblia: o que Moisés ordenou? Os fariseus dizem: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Versículo 5, a polêmica agora. Vamos ver? Jesus então disse, brada a igreja: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. Qual é a causa que levou Moisés a escrever a certidão de divórcio? Qual é a causa? Essa causa, ela é atual nos dias de hoje? Você conhece algum casamento que foi desfeito e que a causa não foi a dureza de coração? Não é? Na minha família, todos. Jesus, os fariseus vão à lei bíblica e Jesus vai à causa que levou a lei bíblica a ser do jeito que é. O pecado não se corrige com lei. O pecado se corrige com as causas do pecado. Não adianta tentar corrigir o mundo com leis, se não corrigir o mundo com as causas da desobediência da lei. Olha só, presta atenção na armadilha que vai vir agora. Versículo 6. Leia. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Deus os fez homem e mulher. Deus não fez homem com homem, mulher com mulher. Deus os fez homem e mulher. Isso aqui significa que a Bíblia, que a igreja está dizendo que os homossexuais, que as lésbicas que vivem juntos não valem nada. Não é esse o juízo. São pessoas que merecem e devem ser respeitadas na dignidade de pessoas humanas. Quando na igreja, batizados, pertencentes a nós, membros do corpo de Cristo, a igreja. Agora, 2 homens e 2 mulheres juntos não representa uma família.
representa outra forma de relacionamento, mas família não é. Tá claro? O fato de não ser família não os diminui, apenas os diferencia, os distingue. Porque o que nós temos que limpar nós temos que limpar os conceitos, nós temos que ter as coisas claras aqui dentro. Quanto mais a gente mistura os conceitos, pior fica em tudo na vida. Quando uma pessoa vem conversar comigo, eu deixo ela falar, lá pelas tantas eu pergunto assim: que caminho espiritual que você segue? Quando ela diz para mim assim: eu sigo tudo, padre, dependendo da situação, eu vou na igreja tal, no centro espírita, não sei o que, eu digo para ela: olha, eu só vou te acompanhar se você tomar uma decisão, por um caminho. Eu não vou perder tempo, seu e meu, falando com alguém que eu diga as coisas aqui, daqui 2, 3 dias está lá no Universal, daqui uma semana está lá na Assembleia de Deus, depois está lá no Centro Espírita. Eu não vou perder tempo, porque você vai ficar doido e eu vou desperdiçar meu tempo. Porque nós temos que decidir por uma coisa, nós temos que ter conceitos claros. Rumo na vida a gente dá esclarecendo a ideia e a opinião da gente sobre as coisas. E é isso que Jesus fala. Jesus diz assim: Moisés falou isso, está lá na Bíblia, mas foi por causa da dureza do vosso coração. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Versículo 7, leia. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Os dois serão uma só carne. Os dois serão uma só carne. Uma só carne. Versículo 8. Assim já não são dois, mas uma só carne. Repetiu pela segunda vez. Assim já não são dois, mas uma só carne. Versículo 9. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Pegue a primeira leitura. Vocês vão assustar comigo agora, mas eu acho essa leitura muito divertida. Essa leitura, se a gente tiver liberdade, criatividade, sobretudo para as crianças, a gente pode brincar muito com as crianças com essa leitura. Olha só que coisa linda, vamos lá? Livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Então Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e trouxe-os a Adão para ver como os chamaria. Todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. E Adão deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Leia comigo. Mas Adão não encontrou uma auxiliar semelhante. Vamos brincar um pouco com a nossa imaginação. Deus criou Adão, que jeito? Pegou o pó, misturou com água, fez o barro, não foi? Esculpiu um corpo humano, e quando estava pronto aquele corpo de barro, Deus fez o quê? Soprou na narina, e ele se tornou o primeiro vivente. Não foi? Então, tá bom. Aí Deus está vendo Adão lá no paraíso, passeando para lá e para cá. Deus olha e fala: mas Adão está muito sozinho. Aí Deus cria todos os animais. Fala: Adão, dê nome. Dá uma passeada aí no jardim e vê se você acha uma companheira. Aí Adão foi. A baleia era grande demais. O elefante era muito orelhudo, a girafa era muito pescoçuda, não é? Não é assim?
a vaca era muito chifruda. Eu tinha um padre, na minha época de seminário, que ele pregava esse texto, que a gente rolava de rir da brincadeira que ele fazia com esse texto, imaginando Adão passeando no meio do jardim e vendo os bichos dizendo, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui nem vem, não é? Cada bicho, ele vai dando nome e não escolhe nenhum, e volta para a toca dele e fica lá cabisbaixo, não achou ninguém. Aí de repente Deus fala, não deu certo o que eu fiz. Adão não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, leia comigo, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. E Adão exclamou, brada a igreja, desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Brada, ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Continua. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher, e eles serão uma só carne. Os fariseus sabem Bíblia, mas Jesus também sabe, não sabe? Os fariseus sabem a Bíblia e perguntam a Jesus, pode ter divórcio? Jesus fala, o que você leu lá? Moisés falou, Moisés permitiu. Aí Jesus fala, não fica só com esse versículo que você gosta dele, rapaz. Vai olhar na Bíblia inteira. Se você quer compreender o que Deus quer de você, não escolha os versículos que você gosta. Olhe a Bíblia inteira e veja na Bíblia inteira. É por isso que eu sempre digo, eu não, a igreja diz, não é? É por isso que nós necessitamos da igreja. Entre eu e a palavra de Deus tem a igreja que me instrui. Nós dificilmente daríamos conta de guardar de memória 45 mil versículos da Bíblia. São quase 45 mil versículos, não damos conta. A gente não dá conta de ligar uma coisa com outra o tempo inteiro. Por isso a igreja estuda, pesquisa, aprofunda e cria a doutrina coerente com aquilo que está com o começo, meio e fim da Bíblia, entendeu? A doutrina é isso. Nós não damos conta, nem os fariseus, na época em que existia só o Antigo Testamento, não davam conta, imagina nós hoje. Então não adianta você botar a sua Bíblia debaixo do sobaco e ficar marcando os versículos que você gosta e arrotando os versículos que você gosta na cara dos outros, dizendo que os outros têm que seguir aquilo que você marcou. Você tem que pegar a Bíblia inteira e dizer, na Bíblia inteira, na palavra de Deus toda, o que quer Deus para mim, o que quer Deus de mim. Está claro? Está claro? Então tá, volta para o Evangelho. Aí, desculpa, não, volta lá na primeira leitura. No versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu a Adão. Olha para cá, para a cruz. Kleber, por favor. Vou fazer uma extravagância aqui. Jesus é o novo Adão, olhe para a cruz. Adão, todo mundo está vendo aqui? O lado de Cristo traspassado. Jesus é o novo Adão.
Do lado de Cristo, morto na cruz, os apóstolos pediram a Pilatos a autorização para tirar os corpos, os judeus pediram para tirar os corpos da cruz, porque no dia seguinte era a festa da Páscoa, porque estava muito feio celebrar a Páscoa com Jerusalém e aquele monte Calvário do lado de fora do muro, lá no alto, 3 homens pregados na cruz, a gente aqui fazendo festa, e do templo a gente vê aquela cruz, aqueles homens pregados na cruz, muito feio. Então os judeus vão lá e pedem, permita a gente tirar esses corpos. Eles foram, e antes de tirar os corpos, quebraram as pernas de um, depois quebraram as pernas do outro, diz o Evangelho de João. Quando chegaram em Jesus, viu que ele estava morto e não quebraram as suas pernas, mas vendo que ele estava morto, atravessou-lhe o lado com a lança. Desse lado atravessado, quando o soldado enfiou a lança e tirou, derramou o quê? Sangue e água. Pronto. Então, do lado de Adão, Deus formou a sua companheira. Do lado de Cristo, traspassado, Deus formou a esposa de Cristo, que é credo, que povo xoxo. Do lado de Cristo traspassado, Deus tirou a sua companheira, a sua esposa, que é a igreja. Então, a cena que nós vemos, pode sentar. A cena que nós vemos na cruz é a cena de Deus retomando a criação que perdeu a comunhão com Ele por causa do pecado. Está claro? Jesus vem para reconciliar o homem e a mulher com Deus. No início, Deus os fez homem e mulher. Adão olhou e falou: dessa vez é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Nós também a igreja, quando comemos e bebemos o corpo e sangue de Cristo na Eucaristia. Está aqui. Na oração eucarística. Pega lá comigo a oração eucarística. Hoje é catequese e essa oração eucarística número 3. Número 15 do seu folheto, encontrou? Tem lá aquela primeira parte, o padre faz a saudação: o Senhor esteja convosco, orações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Depois o padre reza: na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Leia comigo. Vós fizestes uma aliança, uma nova aliança com vosso povo, e tendo-nos redimido pela morte e ressurreição de Cristo, nos tornastes participantes da vida divina e herdeiros da glória eterna. Leia. Para imagem dessa aliança, escolhestes a união do homem e da mulher, de modo que assim o sacramento do matrimônio nos recorde o vosso plano de amor. Então, toda pessoa que chegou diante do altar e recebeu o sacramento do matrimônio, o sacramento do matrimônio serve para nos recordar o quê? Nós somos dispersivos demais, a gente perde a linha do raciocínio facilmente. Pela morte e ressurreição. Olha lá de novo. Para a imagem dessa aliança, escolhestes a união do homem e da mulher, de modo que assim o sacramento do matrimônio nos recorde o vosso plano de amor. Quando nós olhamos para um homem e uma mulher, esposa e esposo, a aliança do homem e da mulher no dedo das mãos faz a gente recordar o plano de amor de Deus. Está claro? Por isso, juntado com fé, casado é não. O sacramento do matrimônio
é o sacramento que nos recorda o projeto de Deus. Aí a gente canta o santo, tem lá a memória da última ceia, tomai e comei, tomai e bebei, esse é meu sangue. Aí o padre diz assim: eis o mistério da fé. A igreja diz: anunciamos, Senhor, a vossa morte. Depois disso, pegue comigo, olha, siga comigo o raciocínio, porque me interessa muito o que vem agora. Celebrando, encontrou lá? Depois de anunciamos, Senhor, a vossa morte. Leia comigo, porque tem muito católico que não entende o que é a oração eucarística, aquele trem comprido que o padre fica lendo sozinho. Tem muito católico que não sabe o que é aquilo. Depois do padre estender a mão sobre o pão e o vinho, é a hora que a igreja ajoelha e diz: derramai o Espírito Santo para que se tornem o corpo e o sangue de Jesus. A igreja ajoelha, o padre recorda Jesus dando o pão, o seu corpo, o cálice, o seu sangue. Depois o padre proclama: eis o mistério da fé. A igreja responde. Aí o padre reza assim, leia comigo: celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Agora presta atenção no que vem. Este sacrifício de vida e santidade, a Eucaristia, o padre impôs a mão sobre a hóstia e o vinho para que se torne corpo e sangue de Cristo. Agora o padre reza pela igreja que está diante do altar. Leia comigo: olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Para que é que nós comungamos? Para duas coisas: para ficar repleto do Espírito Santo e para se tornar o quê? Oh, igreja, reage. E para se tornar o quê? Um só corpo. Se o homem e a mulher separados deixa seu pai e sua mãe diante do altar, se torna uma só carne, cada um de nós separados diante do altar, quando recebe o corpo e sangue de Cristo, nós nos tornamos repletos do Espírito, nos tornamos um só corpo, nos tornamos um só Espírito. Por isso é que a igreja recomenda para que a pessoa que não é casada na igreja, ela não comungue, porque ser casado na igreja se tornou uma só carne, os dois. É imagem daquilo que acontece na Eucaristia. Está claro? Está claro? Não é uma proibição para excluir, dizer que não vale nada porque não é casado na igreja, não é isso não. É um sentido espiritual elevadíssimo que a gente respeita e observa. Volta ao Evangelho. Eu estou cansando a cabeça de vocês hoje, né? Mas é preciso raciocinar, porque esse é um problema que todos nós enfrentamos. Lá em casa nós somos 7 irmãos e tem 3 com o problema da separação e da segunda união. Então, eu tenho isso na minha casa. Muitos de nós vivem isso. Portanto que, no versículo 9 no Evangelho, portanto que Deus uniu o homem, não separe. Agora vem a polêmica. Como é que os discípulos vão reagir a isso? Versículo 10, leia comigo. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher, continua, e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Para lá.
Tá claro? Tá claro? A igreja não pode pegar essa página da Bíblia e jogar fora. Pode? Ou pode? Hã? Sabe que eu estava estudando, fazendo os estudos essa semana, 2 semanas atrás, naquele congresso que eu fui. E um dos temas era Eucaristia e família. E a polêmica sobre o divórcio na igreja e nas outras igrejas. E tratávamos do assunto da quantidade enorme de pessoas que casa aqui na igreja, separa. Depois que é casar de novo, muda de igreja e casa noutra igreja e separa. Depois que é casar de novo, muda de igreja de novo, casa noutra igreja e separa noutra igreja. Todos nós conhecemos histórias assim. A Assembleia de Deus, que é a igreja no Brasil, que representa um pentecostalismo mais rigoroso no jeito de vestir, de comportar, de ir ao culto. A Assembleia de Deus era rigorosíssima com relação ao divórcio. Há 2 meses atrás, o Ministério Madureira, que é o ministério mais conservador do Brasil, do Rio de Janeiro, fez um congresso dos pastores do Ministério Madureira e fizeram um decreto permitindo que os pastores se divorciem, porque está tendo tanto escândalo na Assembleia de Deus de pastores cometendo adultério. Está com a esposa aqui no púlpito e pregando e dando moralismo, e depois termina o culto, sai com as cantoras gospel. Desse jeito é a matéria, que virou uma indústria. E é exatamente isso que o mundo quer, que a igreja olhe para os desejos que estão no nosso coração e diga: não, pode sim, pode, você pode fazer o que você quer, pode. Padre, vem cá e abençoa. O mundo quer isso da igreja. Funciona assim. Tem várias pessoas separadas ou em segunda união aqui na igreja, algumas que eu conheço, eu estou acompanhando inclusive. Funciona assim. O fato de não receberem a Sagrada Eucaristia, que é um dom, que é uma graça, porque se uniu a outra pessoa, não tira de você a graça da salvação. O critério para uma pessoa ser salva é crer que Jesus é o Senhor e ser batizado. Então, todo mundo que acredita que Jesus é o Senhor e foi batizado, recebeu o dom da salvação. Está claro? Está claro? Essa é a graça da salvação. Os outros sacramentos não têm poder de salvar-nos. O sacramento de salvação é crer que Jesus é o Senhor e ser batizado. Os outros sacramentos, eles vêm como alimento para sustentar a gente no caminho da fé. Está claro? Mas o sacramento para a salvação é, por isso que nós precisamos reconhecer como membros da igreja, ainda que em situação contrária ao que o mandamento da palavra diz, mas nós temos que receber, acolher e amar uma pessoa que se divorciou, casou de novo e que frequenta a igreja. Ela tem que ser respeitada e acolhida. Ela é membro da igreja pelo sacramento do batismo, está claro? Mas isso, o fato dela ter assumido uma outra situação na vida dela, tira dela, eu vou usar uma expressão porque não me vem outra agora, a pobreza no meu vocabulário, tira dela o privilégio de ter acesso a outros sacramentos, mas não exclui a ela da comunhão que ela recebe pelo batismo, está claro? Mas quem já se casou na igreja e divorciou, não pode casar de novo na igreja? Versículo 13. Agora Jesus vai mostrar para nós por que é que Deus não aceita o divórcio. Por 2 razões. Primeiro, porque Deus não separa aquilo que Ele une.
Eram dois, unidos, se tornaram uma só carne, não foi? Deus não separa aquilo que Ele une. E uma pessoa que já foi casada na igreja, sobretudo quando tem filho, o que Deus uniu não separa mesmo, ainda mais quando tem filho, não é? As segundas esposas, os segundos esposos, sofrem horrores pelo vínculo que o marido tem com a ex-esposa, com o ex-esposo. Porque o que Deus uniu, se pôs filho no meio, ninguém separa, não é? E eu tenho a liberdade de falar isso, porque tem vários casais aqui em situação de segunda união que eu acompanho e eu pergunto isso para eles. E eles dizem às vezes com lágrima: padre, não separa mesmo. Olha a cena que vem agora. Versículo, onde eu estou? 10, não. 13. Oh, vocês estão bem atentos, hein? Vamos lá? Depois disso traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Engraçado que está falando de separação, de divórcio, e de repente entra no assunto de criança. Conseguiu ligar uma coisa com outra? Então vamos. Os discípulos repreendiam: sai para lá, meninada, vocês estão atrapalhando Jesus ensinar. Jesus fazia a pregação dele. Versículo 14, leia. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Diz: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhe as mãos. O adulto chega na igreja dizendo para o padre: eu casei, fui infeliz demais com a minha mulher, com meu marido, por tais e tais e tais e tais e tais motivos. E tem muitos motivos que, por exemplo, o Davi... uma coisa importante: em certas situações, a igreja não pode impedir que alguém se separe. Sobretudo numa situação de violência, que o homem é violento contra a mulher e vice-versa. Entendido? A orientação é: uma pessoa divorciada, separada, se ela não tiver em outra união, ela pode receber a Eucaristia. Sobretudo quando os padres acompanham e sabem que a causa que levou à separação é uma razão grave. Mas o problema da separação é que põe em jogo os filhos que vieram daquela união. Lá na minha casa, os meus 3 irmãos que se separaram e casaram de novo, são 3 irmãos que têm, se você comparar o comportamento dos filhos, dos meus sobrinhos, desses casamentos, com os outros, tem muita diferença. A insegurança emocional, psicológica, pelas quais os meninos, os meus sobrinhos dos casamentos separados passam, é um trem impressionante. Meu irmão mais velho que morreu, ele falava para mim assim: meu irmão, para que eu fui largar? Eu só mudei de problema e ainda perdi minhas filhas. Entendeu? Só mudei de problema e ainda perdi minhas filhas. E muitas vezes é isso mesmo. Você perde, chega um momento em que um pai, uma mãe, olha para o filho, que viu ele sumindo da vida dele, da casa dele. O filho olha para ele e acha ele um estranho. Eu tenho a impressão que não tem coisa mais dolorosa para um pai e uma mãe chegar perto de um filho, cumprimentar e abraçar, e o corpo do filho se mostra como um estranho. Deve ser muito triste, não é? Deve ser muito doloroso isso. O contrário também é verdade. Eu acompanho muitas histórias, que, sobretudo de mulheres em situação de violência, de homens estúpidos, que a mulher separando, contraiu um outro relacionamento, e o homem que veio se tornou esposo,
e pai até dos filhos que não são dele. Isso também eu conheço. Mas isso não nos dá a liberdade para fazer uma avacalhação do jeito que está hoje, minha gente. Porque o trem está uma avacalhação. Se eu contar para vocês a quantidade de vezes que vem a mim aqui na igreja, gente querendo uma bênção, querendo que eu abençoe as alianças, porque estamos vivendo juntos. Eu pergunto assim: você já foi casado? Já. Não, casado não, mas eu fui juntado. Quantas vezes? 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Tem um caso de um que foi juntado já 11 vezes. E agora quer que eu benza a aliança do juntamento pela 12ª vez. Aí, eu pergunto assim para a pessoa: vocês estão namorando? Não, a gente já vive juntos. Quanto tempo que vocês se conhecem? Olha para a cara um do outro assim, assustado. Amor, 1 mês, né? Amor, 3 meses, né? Já está vivendo junto, minha gente. Minha gente, com o problema hoje da pedofilia, como é que uma mulher que tem filho pequeno tem coragem de botar um estranho dentro da casa dela, minha gente? E não são poucos os casos que nós temos acompanhado, não. São muitos. E a quantidade de mulher que vê o comportamento do cara. Aqui em Goiás, o ano passado, teve aquela da mãe querendo ser novinha, mulher velha, cheia de tatuagem. A menina de 17 anos, ela conhece o cara em Caldas Novas, já traz ele para casa. O cara se apaixona pela enteada. E fica tendo rolo com a mãe e com a filha. A filha não quer mais ele porque está namorando com outro, ele vai matar. Teve isso aqui? Foi e matou a menina. O problema é que nós perdemos o senso de responsabilidade total. Homem e mulher velho que devia ter responsabilidade, tem filho, vai para uma farra e já volta com a mulher para dentro de casa, com o homem para dentro de casa. Eu até entendo que num mundo de relações tão frágeis como as de hoje, querer ter alguém, sonhar ter alguém, criar vínculo com alguém, tudo bem, mas já não amontoa no primeiro dia trazendo para dentro de casa um desconhecido, com criança dentro de casa. Eu tenho a impressão que só esse ano, nós estamos em outubro, só esse ano eu acompanhei uns 15 casos da mulher suspeitando que o cara estava tendo interesse num filho ou na filha dentro da casa. E aí a gente aconselha para a mulher: pelo amor de Deus, sai disso agora. Sabe o que elas falam? Padre, mas eu vim aqui na igreja porque eu quero que o senhor me ajude com a oração, eu ainda vou mudar ele. As mulheres passam por um processo estúpido de achar que vai mudar criminoso, psicótico e bandido assim, com rezinha. Assim, até poderia mudar se tivesse as condições saudáveis, mas na correria que todo mundo vive, né? A mulher sai 3 semanas atrás, a mulher sai 4 horas da manhã e deixa o cara com 3 meninas mocinhas dentro de casa dormindo. Porque ele vai para o trabalho só às 10 da manhã. As vizinhas estão falando: mas eu acho que é fofoca, não é, padre? Eu falo: ainda que seja fofoca, mas sai dessa, filha. É uma precisão de homem e uma precisão de mulher, mas numa carência tão desequilibrada que perde o controle de tudo, né, gente? Perde o controle. Jesus está dizendo para nós hoje o seguinte: olha, as vítimas de uma separação são os filhos. Você escolheu ela, você escolheu ele, mas os filhos não escolheu você. Não foi? E às vezes eu tenho que dizer isso para homem velho, para mulher velha.
Você escolheu ser mãe, mas o filho não escolheu ser filho. Agora você aguenta de acho. O problema é que nós não damos conta de tirar o olho do nosso umbigo para estender o nosso olhar para um filho, uma filha que está dentro de casa. Porque nós pensamos só em nós. Eu tenho o direito de ser feliz. O ideal de felicidade para as mulheres de hoje é a Suzana Vieira com 70 anos namorando um rapaz de 15. As velhas, 70 anos hoje é isso, arrumar um rapaz. Esse é o ideal de felicidade. Tenho a impressão que o mais violento desmantelamento da sociedade está passando exatamente por uma luta errada das mulheres se libertarem dos erros de nós homens. As mulheres passaram a lutar para se libertar de nós, querendo fazer as coisas mais erradas e estúpidas que nós fazemos. Se as mulheres se libertassem de nós, apresentando um ideal razoável de ser gente, não, mas ela está copiando exatamente o que em nós não vale nada, o que em nós homens não vale nada, não é? Lá na sua casa, que lugar a vontade de Deus ocupa? Só para terminar, pega a segunda leitura que eu quero tirar uma frase curta da segunda leitura. Pegue lá. A cruz explica por que Deus tem autoridade de dizer que o divórcio não é fruto senão da dureza do coração. Carta aos Hebreus. Irmãos, Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Leia comigo. Sim, pela graça de Deus em favor de todos, Ele provou. Minha gente, sofrer em favor dos outros é graça de Deus. Você só vai entender o seu sofrimento pelo seu casamento, pelos seus filhos, pela sua família, se você olhar para a cruz e disser assim: sofrer em favor dos outros é uma graça. Pela graça de Deus em favor de todos, Jesus provou a morte. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, e que desejou conduzir muitos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimento. É por meio de sofrimento que Ele levou Cristo à cruz para nos dar a salvação. Olha, nós, quando queremos falar que um casamento acabou, nós metemos o pau no coração duro do homem ou da mulher que foi a causa da separação, não é? Não, padre, mas ele não valia nada, ela não valia nada. Aí a gente começa a lascar a lenha, por que ele não valia nada? Até Jesus vir, a gente podia concordar com o divórcio, porque um coração duro é um trem muito, mas muito duro mesmo. Até Jesus sofrer na cruz por nós, não tinha remédio para coração duro. Mas agora, o sangue dele tem poder de amolecer a dureza de qualquer coração. Ou não tem? Ou tem alguém aqui que duvida do poder do sangue de Jesus? Se você duvida, pode ir embora que você não tem remédio para você. Mas se você acredita no poder do sangue de Jesus, que amolece a dureza de qualquer coração, põe seu coração e seu casamento e os casamentos da sua família aos pés da cruz dele e diga para ele: Senhor, derrama seu sangue sobre mim, sobre o meu coração, sobre o casamento meu, sobre os casamentos da minha família.
Derrama, Senhor. Inclina a sua cabeça. Põe a mão no seu coração e fale para Jesus que você sabe, que você descobriu que tem remédio para a dureza do seu coração. Que você não vai sair da igreja com uma carta de divórcio, mas que você vai sair da igreja com uma graça que liberta você de precisar da carta de divórcio. Você vai sair liberto da dureza do coração. Fale com Jesus. Receba de Jesus essa unção, essa cura. As crianças, põe a mãozinha no coração e reze pelo papai e a mamãe, para que Jesus cure a dureza do coração do seu pai e da sua mãe, e não deixa o casamento deles ser destruído. Reza, crianças, pelo seu pai e a sua mãe. Filhos, rezem por seu pai e sua mãe.